Filipão, vamos aqui neste segundo bloco do 3 pontos e a falta falar de um time que teve pouco espaço na... Olha aí, o Filipão tá até mostrando a camisa aqui, pra quem tá só ouvindo, ele tá mostrando que ele tá com a camisa do Magic aqui. Que saudade dessa época, Brunão. Essa aqui, pra quem lembra, é obviamente a camisa do Dwight Howard, da temporada em que eles foram às finais da NBA ainda, né? O pessoal que é um pouquinho mais jovem do que eu, Bruno, que começou a acompanhar a liga mais recentemente, não se lembra desse timaço do Orlando Magic, que eu menciono várias vezes, né, Bruno? Ao decorrer da história do nosso podcast, que eu menciono que é um dos times favoritos que eu tive crescendo, assistindo. Aquele time do Dwight Howard, do Superman, do Rashard Lewis, do Rafer Alston. Só jogador velho que o pessoal não vai lembrar, Bruno. O Jameer Nelson, o J.J. Redick, que é mais conhecido, era calouro, né, foi draftado pelo Orlando Magic. O Ido Turkoglu, o cara turco. Brunão, aquele time era maravilhoso. Chegou nas finais, obviamente, contra o time de um cara chamado Kobe Bryant, Bruno. Não sei se você vai lembrar. E, obviamente... Você me deu um ótimo gancho aqui, Filipão, pra gente começar esse bloco. Levantei a bola pra você, Bruno. Sabia, cara. A gente tá ligado aqui, ó. Levantou a bola demais, porque é o seguinte. O que 1995 e 2009 e 2022 têm em comum? Por enquanto... 95 e 2009 tem o fato de que o Magic chegou na final da NBA, né? Sim. O fato de que todos esses 3 anos têm em comum é que essas arrancadas, essas subidas de patamar vieram depois que o Magic teve a primeira escolha do draft, né? Em Exatamente. 95 tivemos o Shaq, em 2009 tivemos o Dwight Howard e agora temos Paolo Banchero, foi a primeira escolha desse draft, né? Quero que já pode começar falando, obviamente, o Orlando é um time que tá fazendo tanque, né? Vamos, deixa eu até passar aqui logo pra nossa janela aqui, com a gente aparecendo aqui. E lembrando sempre, se você tá no YouTube, assine o canal, curta este vídeo, clique no sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos aqui do 3 pontos e a falta. Falando do Orlando agora, a gente sabe que eles estão em rebuild já há muito tempo, né? Já estão desfrutando de escolhas altas de draft já há algum tempo também, né? Vamos lembrar que teve o Jalen Suggs e o Franz Wagner em 2021, né? Que foram a 5ª e a 8ª escolha, respectivamente. Agora tiveram a primeira escolha, venceram a loteria em 2022. Então é um time que já tá construindo com picks altas no draft já há alguns anos. Mas, obviamente, né? A escolha número 1 tem todo esse simbolismo pro Magic, né? E com isso carrega uma expectativa muito alta em cima do que o Banchero pode agregar a esse time, né? Então, queria que você começasse falando um pouco sobre o Banchero, o que você viu dele na Summer League que te interessou e como é que você acha que ele vai poder mexer nesse time do Magic. Bruno, cara, você foi muito legal essa análise aí, né, relembrando um pouco da história do Magic, né, que é muito legal ver como é que ela se coincide, né, e que pode levar um pouquinho mais de esperança ao torcedor de Orlando, porque talento tem, Bruno. Talento tem muito, como você mencionou. Já não é recente, né, já não é de hoje, de agora que eles estão se aproveitando de picks altas, e por isso mesmo eles têm um time muito, muito jovem, muito atlético, um talento individual muito grande. Então, assim, é uma das espinhas dorsais mais jovens e mais talentosas da liga que eu consigo enxergar, que eu acredito muito no potencial, mas que pouco jogou junto. Eu acho que essa é a diferença desse time do Magic, né, que não fez, apesar do Banchero ter chegado como a primeira escolha, não foi um time que se movimentou muito na free agency, justamente, novamente, por isso, porque é um time que, na cabeça deles, na cabeça da diretoria do Magic, é um time que ainda não teve tempo suficiente para se desenvolver e chegar no seu potencial. Aliás, eu particularmente não imagino que seja nem perto do potencial deles, Bruno. Você mencionou o Franz Wagner, cara, que ano passado ele teve uma temporada absurda, né? Muito se mencionou ele, inclusive nas discussões de Rookie of the Year, né? Então, ele, assim, virou um grande prospecto, uma estrela em ascensão, junto com o Wendell Carter Jr., que são 2 alas de tremendo potencial, tiveram temporadas muito fortes, muito otimismo em relação a esses 2 caras. O Bol Bol foi recontratado, né? E também é um talento que tá muito bruto na liga ainda, não teve muita oportunidade. Mo Bamba, Bruno, jogador excelente, Sim. Um jogador que tá evoluindo ainda, shot blocker, é um cara que tem média de 2 tocos por jogo, pivô moderno, que espaço chão, né? Teve aproveitamento de 38% de bola de 3 no ano passado, que mostra o porquê, Bruno, que o Magic não pegou o Chet Holmgren
pro seu time, e sim o Paulo Banchero. Eles apostam muito no Mo Bamba como pivô titular deles, né? O Okeke também é um jogador muito versátil, que é um wing, um cara grande, terminou também a temporada muito em alta. O Jonathan Isaac, Bruno, um dos caras favoritos mesmo nesse time do Magic, que infelizmente perdeu os 2 últimos anos por lesão e tá, se Deus quiser, volta agora. É uma potência defensiva, quando saudável, é um dos caras mais defensivos da liga. Mencionei o Wendell Carter Jr., né, que, cara, se reinventou quando chegou, desde que foi pro Magic, cara, pra uma small ball, Bruno, ele é o cara perfeito pra ser o pivô. Né, ele teve na média de ano passado, ele teve 15 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, mostra os números elásticos dele. E chegando na frontcourt tem o Markelle Fultz, que também ainda não teve a temporada completa para se provar, né, enquanto escolha número 1 de draft, mas que ainda assim, quando joga, é explosivo, é um jogador de mais talento, assim, ofensivo, mas poderia ofensivo nesse time do Magic, e, além de tudo, é um excelente passador, tem uma visão muito privilegiada. Junto dele, na backcourt, tem o Cole Anthony, que foi outra grata surpresa no ano passado, um cara de um carisma, Bruno. Acho que ele combina com a atmosfera de Orlando, né? Acho que, por isso, não à toa ele caiu nas graças da torcida brasileira. E é um cara que gosta, que gosta dessa responsabilidade. E tem um potencial grande também inexplorado, Bruno. Tanto que ele teve um jogo de 37 pontos contra uma equipe tão defensiva quanto o Philadelphia 76ers ano passado. Dado esse contexto, Bruno, como é que a chegada do Banchero transforma esse Magic, na minha opinião? Né? Num time de tanto talento jovem, né, eu imagino que ele não necessariamente vá ser todas as noites, Bruno, o maior pontuador da equipe. Né? Porque é o seguinte, se a Summer League mostrou alguma coisa pra gente, nos 2 jogos só que ele jogou, é que ele, Bruno, além de tudo, ele é um... Cara, ele tem uma visão privilegiada. Eu acho que, enquanto criador, Bruno, ele vai tornar todo mundo ao seu redor melhor. Os passes que ele proveu para seus companheiros da Summer League provaram isso. E eu acho que esses caras todos que a gente tá conversando vão melhorar e crescer junto com ele. Agora, além da criatividade, Brunão, o Paulo Banchero, na minha opinião, ajuda com os pontos cruciais dessa equipe do Orlando Magic, que eu separei alguns para trazer pra gente. A tentativa de arremesso de quadra, Bruno. O Orlando Magic foi o penúltimo ano passado com apenas, tentativa de lance livre, né, arremessos livres. Ele teve 19.7 apenas. Ou seja... Nossa. Então assim, enquanto equipe, né, os caras terem média de 20 arremessos livres por jogo é muito pouco, né? E o Paulo Banchero chega nessa equipe como o 4º que mais teve lances livres na ACC, né, na época dele em Duke ainda. E em 2 jogos na Summer League, um número muito promissor, ele foi 20 vezes a linha de bonificação e fez 16 desses 20 arremessos. Ou seja, né, ele vai certamente elevar o número de arremesso livre, né? E que Bruno, a gente já viu nesses últimos playoffs que são é uma coisa que vence jogos, né? A equipe, muitas vezes, que melhor aproveita esses lances livres, tem uma vantagem muito grande. O segundo ponto que eu trago, a defesa. Uma das únicas ressalvas ao seu jogo, né? As críticas do Paulo Banchero durante o draft, é que ele não era tão defensor de elite quanto o Jabari Smith Jr. E o Chet Holmgren. Mas, de novo, a Summer League provou, Brunão, e mostrou pra gente que ele é muito eficiente, cara. Principalmente no garrafão. Ele é uma potência defensiva, cara. Ele é forte, ele é físico e tá pilhado, Bruno. Ele tá com sangue no olho mesmo. A gente viu naquele jogaço contra o Keegan Murray, né, contra o Sacramento, ele teve o bloco da vitória, né? O Keegan Murray teve a bola na zona morta e o Paulo Banchero teve o bloco, que manteve o Magic como na liderança e a vitória teve na mão dele. Então, assim, se alguém duvidava do poderio defensivo desse cara, eu acho que mostrou pra gente que ele... Diga, Bruno. Aproveitando um pouco, né? Eu sei que não tem muito a ver com o episódio, mas eu queria só ouvir um pouquinho de você. O que você acha dessa rivalidade que o DeJounte Murray tá tentando forçar pra cima do Paulo Banchero? Eu acho incrível, cara. Eu acho muito legal, Bruno. Eu acho que todos os grandes jogadores têm rivais, né? E a história mostra isso também. E eu acho que se ele souber usar isso bem a favor dele, vai ser muito bom. Muito bom pra liga. E tem outra coisa também, eu acho que é interessante, né? Porque
Por que um cara que já tá na liga há bastante tempo, como o DeJounte Murray, um cara que é apontado como um dos nomes mais interessantes pra ficar de olho, era a grande estrela de um time, né? Quer ou não. Beleza, o Spurs tava ali também no tanque, mas, porra, o DeJounte Murray era o grande nome do time. Sim. O cara já mirou o Paulo Banchero direto, né? Que é um novato, né? É meio estranho você ver um cara mais veterano mirar assim, não, beleza, agora esse cara aqui vai ser o meu rival. Ou seja, enxergou nele alguma coisa, né? Potencial, exatamente, né? E o fato dele ter sido a primeira escolha de draft, né, cara? E, né, como a gente estava mencionando aqui, ele não apenas foi a primeira escolha, mas como já foi tão bem nos primeiros 2 jogos só com a camisa do Magic, por exemplo, vale dizer que a Summer League se estendeu por mais alguns dias, mas o Magic estava tão satisfeito com esses 2 jogos só que eles viram, que preferiram que ele não jogasse o restante dos jogos para preservar a integridade física dele. Então, cara, o DeJounte Murray vendo isso, né, e entendendo que vai ser um adversário de Costa Leste agora, né, certamente ele quis abraçar essa oportunidade de criar um pouquinho, né, criar um enredo, criar um caldo pra essa Costa Leste, que vai ser, como você falou, a gente falou no bloco do Cavs, né, Bruno, vai ser uma competição muito legal. E finalizando os últimos 2 pontos que eu trouxe aqui, a criação, né, que o Magic também precisava, Bruno. Quem assistiu os jogos do Magic ano passado percebia que eles tinham um problema de armação, de criação. Muitas vezes os jogadores pegavam a bola nas mãos e o time não se movia o suficiente para ter um cara livre, né, para fazer a cesta. Então a bola pegava e ficava estacionada na mão de alguém e aquilo, obviamente, era alvo presa fácil para os adversários. Mas desde Duke, o Paulo Banchero, Bruno, mostrou uma visão muito, cara, privilegiada para um cara de 2,08 metros. O cara tem uma altura de pivô, mas que, cara, tranquilamente poderia jogar de armador. Poderia jogar, fazer aquela função que o Ben Simmons fazia no Philadelphia, né? E porque ele tem também a habilidade de atrair a defesa, ele tem um QI de basquete fantástico, né? E ele vai, como eu falei, bate na tecla novamente, ele vai fazer essa molecada do Magic jogar e todo mundo vai evoluir. Por fim, Bruno, o offensive rating, né? A liga NBA tem uma estatística em que eles avaliam a eficácia de cada ataque da liga, e o Magic novamente foi o penúltimo, né, fazendo uma pontuação de 103,9 pontos por jogo de média só, 104 pontos por jogo de média, que é um pouco baixo, né, para essa liga moderna de hoje. E como eu mencionei, em 2 jogos da Summer League ele mostrou, Bruno, que ele vai ser um cara para corrigir isso aí. A gente pode esperar que ele vai pontuar caso precise. Ele vai botar a faixa do Rambo na cabeça, Brunão, e vai partir pra dentro. De novo, contra o Keegan Murray, contra Sacramento, que é um excelente defensor, ele teve 23 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. E contra o Jabari Smith Jr., outro defensor elite de Houston Rockets, ele teve 17 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. Ou seja, 12 assistências em 2 jogos, vai contribuir muito pra armação. E 40 pontos nesses 2 jogos, a média de 20 pontos nesses 2 jogos. Eu acho que, cara, ele vai surpreender muita gente e elevar, Brunão, a qualidade desse ataque de Orlando, que muitas vezes pecou por não ter um cara que chame responsabilidade, sabe? Então, Bruno, finalmente, cara, me empolgando aqui, porque eu tô com essa camisa maravilhosa aqui hoje. Jamal Mosley também é um cara jovem, né? Ele tem um elenco muito renovado, com muito talento individual, como eu falei. E apesar das deficiências que eu mencionei, um número que me chama a atenção é que eles foram a 6ª melhor defesa de garrafão. Acredita? Olha só. Por conta desse talento dos bigs dele, né? Que mostra o atleticismo desses caras, do Franz Wagner, do Mo Bamba, do Bol Bol, do Wendell Carter Jr. São caras altos e que têm conseguido conter, né, o ímpeto dos adversários, principalmente debaixo da cesta. Então, Bruno, realmente, passa muito pela backcourt do Magic. Né, já falando extensivamente aqui como esses caras são tão talentosos, mas agora, a chave pra mim fica nas mãos desse elenco de suporte, não, desse elenco de armação, como o Markelle Fultz, o Jalen Suggs e o Cole Anthony. Eu acho que se eles elevarem novamente a marcação de perímetro, evoluírem um pouco contra marcadores e com isso, né, criarem mais oportunidade de arremesso para esses caras grandes, essa equipe jovem do Magic, Bruno, tem tudo, na minha opinião,
pra surpreender e brigar pelos playoffs por muitos e muitos anos. Muitos anos, né? Muitos anos. E só pra a lineup que eu vejo, Brunão, eu imagino, cara... Vamos lá. Adoraria ver o Banqueiro de titular. E acho que em algumas partidas isso vai acontecer. Porque a gente viu isso na Summer League, por exemplo. A gente viu o Magic já jogando com a cultura que o coach Mosley vai querer do time titular, do time principal. E se parando pra pensar, eles vão querer botar essa galera pra jogar, né? O próprio Franz Wagner, ele foi titular muitas vezes na temporada passada, né? Todo mundo, cara. Todo mundo vai jogar. E o que eu tava falando, na Summer League a gente viu que eles confiam tanto, eles estão criando Eles estão criando, Brunão, uma parte... Eles estão dando tanto poder pra toda essa molecada que eles não têm, por exemplo, um único iniciador de jogadas. A Summer League, de novo, a gente viu muitos jogadores em diversos momentos das partidas, diferentes jogadores trazendo a bola para o meio quadra, do fundo quadra para o meio quadra. Ou seja, pode ser que a gente veja mais o Banqueiro fazendo essa função de condutor de bola, de iniciador de jogadas, e pode isso também gerar um senso mais assim de democracia no vestiário do Magic. Uma entrevista curiosa que eu vi com o próprio coach Mosley é que ele falou, né? Ele falou assim, cara, eu tô me esperando muito no Golden State Warriors. Eu vejo que eles, apesar de terem o Steph Curry como seu líder, né? Em quadra, fora de quadra, talvez o Draymond seja mais líder que o Steph Curry. Sim. Né? Talvez o Klay Thompson seja mais líder do que esses caras também. Até o Iguodala, né? Se a gente parar pra pensar na temporada essa temporada do Warriors, né? Exatamente. Então ele quer instaurar a mesma filosofia em Orlando, o que é muito legal pra essa molecada, né? Não é criar uma hierarquia, né, que acaba desmotivando essa galera. Pelo contrário, ele quer engajar todo mundo na tomada de decisão e que isso se traduz em quadra, como eu falei, cada uma hora se revezando enquanto armador, enquanto facilitador, porque esses caras têm muito talento, Bruno. Então, assim, esse é o melhor time do Magic, na minha opinião, desde esse tempo dourado aqui do Dwight Howard. Do Dwight Howard, né? Bom, parando pra pensar aqui sobre, né, você falou sobre... Nesse meio de análise sobre o Magic, né? Que eu acho que, né? Tô 100% com você. Eu acho que a chegada do Banqueiro tem tudo pra contribuir ainda mais com essa evolução desse time jovem, que obviamente, né? É um time que vai demorar pra gente ver ainda, né? Falando, né? Disputando coisas pra valer. É um time muito jovem ainda. Vai ter muitos anos pela frente pra evoluir, né? Então, torcedor do Magic, fica tranquilo, cara. A franquia tá pensando no longo prazo. Talvez seja uma das franquias que mais tá pensando no longo prazo na liga nesse momento, ao lado do Rockets e do OKC. Mas... E agora do Utah, né? Porque o Utah também tá entrando em rebuild. Mas... no meio dessa evolução, né? O Magic foi o lanterna da Conferência Leste na temporada passada. Sim. Olhando esse lineup aqui... Beleza, eu acho que vai ser meio difícil, assim, né? Porque ele ficou atrás do Pistons, Pacers, Wizards e Knicks nessa ordem. Knicks, Wizards e Pacers, eu acho meio difícil. Porque na real eu acho que até o próprio Pacers vai dar uma subida nessa temporada. Eu não sei se eles vão ficar exatamente onde eles estão agora. Mas, por exemplo, na frente do Detroit, se não for fazer tanque, eu acho que dá pra ficar. Por exemplo, né? Como é que você vê? Você acha que tem alguma... esperança, né, de a gente ver o Orlando surpreender, beliscar alguma vaguinha ali no play-in, ou não é o momento ainda? Bruno, honestamente, cara, eu não vejo algo assim logo pra esse primeiro ano. Eu acho que assim, o Magic tem que ter ambições mais realistas, né? Se eles estiverem no meio, debatendo, almejando, discutindo uma vaga no play-in, já seria uma grande vitória, como você mencionou, sair do fundo do poço, né? Do último lugar da conferência. Sim. Assim, da conferência, se estiver brigando 12º, vai, 11º, ali brigando com esses times que você mencionou muito bem. Eu acho que dá pra sonhar. Uma vez mais, a gente não sabe como é que esse time do Indiana vai se fortalecer, como é que o salto que o Haliburton vai ter, né? Se alguma lesão vai acontecer novamente. Então eu acho que eles podem almejar sim. Eu acho que o próprio Banqueiro não tá chegando pra brigar por menos do que isso, né? Então eu acho que se houver um salto de qualidade desses armadores, né? Se eles se nivelarem com esses caras, o Franz Wagner, com o Wendell Carter Jr., eu acho que eles têm capacidade para brigar de frente com os elencos mais jovens, sim. Como o Houston Rockets, por exemplo, vai ser uma briga legal.
Mas é difícil, né, Bruno? Eu acho que muito passa pela química que esses caras vão ter, né? Então, assim, eu acho que querendo, mas assim, pra cravar, eu acho que, obviamente, eles vão ter um salto, e eu acho que eles vão terminar a temporada perto de uma vaga pelo play-in. Se vão conquistar ou não, passa muito pela evolução, pela química que eles vão ter em quadra, mas eu não acredito mesmo que eles vão terminar muito abaixo disso, não. Muito bem, eu acho que é por aí também. Eu acho que no último lugar eu não sei se eles ficam, a não ser que eles tentem, obviamente, fazer o tanque, né, pra tentar o Wembanyama, a primeira pick do próximo draft. Tem que pensar também na estratégia que a franquia vai querer adotar para essa temporada. Mas se você for pensar no desempenho do time, por exemplo, eu acho que o Orlando, né, talvez esteja mais interessante do que o Detroit, né? Por exemplo, o time do Detroit. Mais do que o Detroit, mais do que o Washington também, sabe? Né? São times que, quando a gente olha a off-season deles, são times que, na minha opinião, se enfraqueceram. Né? Você teve saídas importantes ali né, no time. E muito embora o próprio Detroit tenha feito escolhas interessantes de draft, né? Acho que o Detroit tá alguns anos antes, né, nesse processo do que o Magic já tá, mas o Detroit também teve algumas escolhas altas de draft. Teve a primeira escolha do draft passado, né, sem ser o de 2021, onde o Cade Cunningham foi pra lá e pegaram o Jaden Ivey agora, né, mas ainda é um processo que tá começando lá, né, enquanto que no Magic já tá um pouco mais adiantado aí esse processo de reconstrução. Eu acho que pode surpreender, Bruno. A gente também tem que levar em consideração o Hornets, né, a gente não sabe que horas eles vão implodir. É verdade. Eu sinto que eles sempre estão assim, há uma notícia, há um jogo de implodir e de o vestiário ficar uma situação bem complicada. Então, se há uma troca de LaMelo Ball, né? Exatamente, né? Então, assim, somando, né, o Detroit Pistons, o Washington, Indiana e Charlotte, cara, são 4 times que Orlando pode almejar, né? Com um ambiente bem estruturado, com os caras motivados, com o banqueiro se encaixando. Eles podem, não tem nada a ver com isso, né? E se beneficiar disso aí, ter um salto considerável, como mencionei, e beliscar uma vaguinha no play-in, que seria uma grande vitória para esse ano 1 do Magic, né? Que vai crescer exponencialmente nas próximas temporadas.